A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar com a cantora, compositora e atriz baiana Larissa Luz. Ela está lançando o novo single, Cante para Chamar, com a colaboração do projeto Rumpilezinho do maestro Letieres Leite. Um papo sobre a preparação do quarto álbum solo, a passagem pela banda Araqueto, sobre isolamento social, racismo e intolerância religiosa no Brasil. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente vai falar com a Larissa Luz. A Larissa Luz é cantora, compositora, produtora, ativista, atriz e empresária também. Hoje ela está com óculos de empresária, por isso que chique. Nós vamos falar com Larissa Luz, que tem um projeto mais recente dela, que é um single que ela está lançando, Cante para Chamar, um clipe maravilhoso, tem uma história muito importante que ela vai contar para nós também. Essa história tem homenagens, esse clipe é muito legal, é o mais recente que ela está lançando. E o trabalho, né, de 3 discos, né, e uma carreira, né, como atriz, como cantora, muito legal. Antes da gente contar tudo isso, o pessoal já está querendo saber, eu faço sempre uma enquete no programa, aqui no comecinho, viu, Larissa, para saber como é que você, como atriz, está lidando com essa questão da pandemia, né, como cantora, como artista mesmo, né, está lidando. Porque é um momento que foi um impacto muito grande para todo mundo, o mundo todo, o Brasil especialmente, né, e os artistas também particularmente sofrendo porque não tem shows, né? Você faz teatro, você faz show, para tudo, o que vão fazer e tal. E muita gente ficou, nós temos aqui na enquete 3 grupos definidos, os que ficaram deprimidos, muitos músicos, cantores, artistas, os que ficaram hiperativos, começaram a fazer lives e tudo mais e tal, e os que ficaram perdidos, né? E tem um 4º grupo que ficou tudo ao mesmo tempo agora, onde eu me incluo também, porque eu fiquei tudo isso. Enfim, então cada um tem uma reação. Então eu queria saber como é que você lidou, porque não é fácil, né? Você coordena a sua carreira, o seu trabalho como atriz e cantora, não é fácil lidar. O que vamos fazer? E também o lado pessoal. Se você teve que apoiar alguém, algum da família, aquele suporte emocional, cuidar da saúde da família, que isso é prioritário, depois vai pensar no que vai fazer. Então, eu queria saber o lado profissional e pessoal também nesse momento, que já passamos um ano, o programa chama Colibri na Quarentena, já passamos um ano, a palavra quarentena não tem nem mais sentido, já estamos num segundo ano, né? Pois é, e a gente às vezes tem que levar no bom humor, porque a tragédia é diária, né? Por favor, Larissa. Sim. Foi um baque grande, né, para todo mundo. Para mim, com certeza também tiveram inúmeros impactos, mas acho que eu tô com você, assim, sou um pouco de tudo aí desses moods que você falou. Eu acho que a inconstância foi uma grande característica, né? Inconstância emocional. Para mim, assim, foi o que eu vivi, né, durante esse período. Era montanha-russa. Às vezes estava muito bem, às vezes estava muito pensativa, muito introspectiva. Às vezes dava medo, né, muitas vezes. E outras a gente se sentia mais encorajada a pensar novos caminhos, né, para poder atravessar essa fase de uma maneira um pouco mais equilibrada. Então, foi uma grande montanha-russa de sensações e emoções. A vida costuma ser, na verdade, né? Essa grande montanha-russa. Com a quarentena e com a pandemia, tudo apenas se intensificou um pouco mais por conta das dificuldades que a situação trouxe, né? Mas eu acho que eu consegui até administrar de uma forma positiva, assim. Continuei trabalhando, continuei criando, né? Assim, me adaptando. Sempre quis fazer muita coisa, né? Isso me fez poder atravessar de uma maneira mais consistente, assim, mais tranquila. Porque como eu tinha várias frentes, né? Trabalhava, sempre quis explorar várias coisas, produtora musical, atriz e tal. Aí então eu tinha outras possibilidades
para estar fazendo arte que não só o show, né? Então, me ajudou muito esse, esse pensamento que eu tive antes de tudo, né? De poder criar de diversas formas e estudar várias formas de estar criando. Isso foi bom, então, porque você tem uma série de atividades, então você não ficou concentrada só numa, né? Pensar, né? O que fazer, então. Agora, nesse momento Sim. também de isolamento que você coloca nesse mais recente trabalho seu também, né? Uma reflexão, também é complicado. Você repensou também sobre o trabalho, porque quando você ficou obrigada a se isolar, as pessoas usam muito o né? Até brinco com o repensar, refletir, ressignificar, né? E tudo mais, né? E como é que você começou a pensar sobre isso também? Porque muita gente falava, eu vou mudar até o meu jeito de organizar a minha vida, né? Então, essa coisa da ressignificação, né? Do repensar tudo, de refletir sobre isso também. Então, falar, olha, muita gente, por exemplo, teve um movimento de êxodo urbano. Os que moravam em São Paulo foram procurar lugares mais para o interior e tudo mais, Uhum. né? Outros voltaram às raízes, né? Músicos de Pernambuco voltaram, que moravam em São Paulo, voltaram aos seus redutos, às suas casas, né? Ao da família, para ficar mais perto da família. Teve esse movimento. E você fez alguma reflexão nesse momento todo? O que fazer, né? Reorganizar tudo também? Tem outro né? Reorganizar. Enfim, o É. que você pensou a respeito aí? Eu fiz muito, né? Assim, todos esses reis aí, ressignificar, repensar estratégias, né? Reorganizar a maneira de estabelecer uma rotina, um dia a dia, esses reis todos, né? Porque eu acho que foi sobre isso, né? A gente construir novas formas, né? Desconstruir algumas coisas para não se frustrar e pensar mesmo em como se adaptar a uma coisa que foi imposta assim de uma hora para outra, né? Que não deu tempo, não foi uma coisa que foi um processo de readaptação. Foi agora vai. Um dos três e já. Então, eu fui para Salvador no começo também. Fiquei bem assustada, queria ficar perto da minha família. Apesar de não poder estar muito perto, né? Porque tinha toda a questão do distanciamento social e etc. Mas fiquei um pouco assustada, fui para Salvador, passei um período lá. E aí eu já tinha vindo morar em São Paulo, né? No começo de tudo. Tava recém-chegada, me mudando, ajeitando as coisas, aí acabei indo para Salvador. Foi um grande caos, porém, depois tudo foi se ajeitando, né? E acho que pensar que isso tudo uma hora ia se passar, né? Que era muito difícil a gente manter a esperança de que as coisas iam se resolver, mas pensar que as coisas iam se resolver me ajudou a botar o pé no chão um pouco também. Tipo, uma hora isso vai se resolver e vai ficar tudo bem e etc. Então, voltei para minha casa e fui criando estratégias e formas de me manter criando primeiramente, né? Porque criar para mim é combustível, é essencial, é mais do que, né, um trabalho, é uma parada de alimento de alma mesmo. Então, criei minha base, organizei minha base criativa aqui, né, com minhas ferramentas, caixa de som, controlador, placa de som, e deixei de uma forma que para eu ficar confortável em estabelecer essa conexão com a criação, né, a partir das máquinas. E, e botei a cabeça pra funcionar, assim, respirar, é o que eu falo na música, né, assim, é sobre a gente se conectar com o nosso eu e confiar na nossa intuição, né, para que a gente não perca o equilíbrio, para que a gente não perca o chão, assim, não é uma missão fácil, não foi uma missão fácil, Você falou mas fui equilíbrio, o fazendo equilíbrio isso. é uma palavra-chave, né, Larissa? O equilíbrio é a palavra-chave, né? Porque é difícil, né? Então você produz, você está trabalhando justamente para não ficar pirada, né? Vamos dizer assim, para não ficar, Exatamente. para alimentar o espírito, para ficar, né, numa situação mais, até para ajudar os outros, né? Porque se você não está bem,
você não pode Você não ajudar os consegue outros. ajudar ninguém, com certeza. Então, tem que produzir, é uma forma de seguir em frente, né? A gente também pensou em várias coisas. Bom, vamos fazer o programa pela internet mesmo, que é o que é possível, não dá para receber os artistas no estúdio, vamos fazer pelo Zoom, vamos conversar com todo Exato. mundo. É alternativa. Em casa, lá na Bahia, você teve que ajudar teve alguma questão, algum problema? Você teve que dar um apoio à família, aos pais, avós, enfim, toda a família, os Ah, o familiares? suporte, né, que a gente dá, todo mundo que tá ali, às vezes a gente dá o suporte que a gente pode, assim, né, de diversas formas. Eu acho que o maior suporte é realmente na questão emocional, assim, não só aos meus mais próximos, mas ao meu público em geral, assim, né? A internet era a única forma de conexão, então Uhum, seja, é como você falou, né? Só tem internet, vamos lá, vamos fazer de Zoom. pois é. Então, desde de Dia das Mães pelo Zoom, né? A E você lá em videochamadas Salvador, por, Dia das Mães, você em Salvador. sabe? E eu em Olha que, Salvador, mas olha estava no só. Zoom. Então, desde isso, a entender como que eu ia continuar estabelecendo uma conexão com as pessoas que me acompanhavam e como que eu poderia ajudar essas pessoas também que sempre estiveram comigo, né? Porque eu tenho eu Claro. vejo o público com dentro dessa perspectiva, como pessoas que estão comigo, né? Que compram minhas ideias, que fecham comigo, que vão nos meus shows, que que estão caminhando lado a lado mesmo, né? Claro. Então, eu me preocupava e queria contribuir, principalmente com essa parte da saúde emocional, tanto com os meus próximos, quanto com o meu público, assim. E É. aí fui tentando achar formas, a arte realmente foi a ferramenta que eu acho que eu usei bastante para poder oferecer isso mesmo. Você fez Às vezes, muitas lives assim no começo, você entrou naquela de vamos fazer lives e tal, ou vocês falaram, não. pera aí e tal, como é que foi o seu comportamento? Nossa, no começo foi muito difícil para mim, inclusive, né, o lance de live, porque eu nunca fui muito de fazer live. Eu, inclusive, tinha muita dificuldade de conversar, né, no Instagram, assim, quando era câmera, assim, de pegar e fazer assim, sabe? Conversar com, Sim, com, sim, com, com o público. Eu tinha muita dificuldade. Eu falava, gente, eu me sinto muito esquisita, eu não sei o que daí, não consigo. complicado, E complicado. tava, assim, começando a me soltar nesse lugar de conversar com a câmera, assim, né? Com o público, assim, nesse lugar. E aí, de repente, do nada, tinha que fazer as lives. E eu assim, mas eu vou falar o quê, gente? Vou fazer live fazendo o quê? Ah, faz a música, mas música como? Com que som? Com que condição? Porque eu também tenho isso, né? Sou meio chata, assim, com essas coisas, tipo, da tecnologia. Eu fico querendo ligar as coisas direito, fazer o som chegar direito. Mas vai estar travando, mas o som não tá Profissionalismo, né, chegando. Larissa? Profissionalismo. Exato, exato. E claro que às vezes é óbvio que eu não sou a cri-cri também que vai deixar de fazer as coisas porque não tá perfeito, ideal, do jeito que, né? Eu acho que a gente tem que se virar mesmo, mas o que eu puder fazer, né, o máximo pra ficar assim do jeito que eu acho que tem que ser, a nível de profissionalismo, qualidade, a entrega, né? Eu quero que a entrega seja nunca é perfeito, assim, mas a gente vai tentando, né? Ah, Então eu ficava desesperado, meu Deus, mas o som não tá chegando, mas vai chegar, mas vai ligar aonde? Mas o quê? Então, assim, foi difícil pra mim um lance de live no começo, e também porque eu queria pensar sobre o que estava acontecendo, eu não tava entendendo nada, entendeu? Assim, isso também de falei, gente, eu tô notícias, aqui né? no meio do caos, eu não tenho condição de sentar aqui e fazer do nada, assim, live, conversar com as pessoas. Tipo, eu preciso pensar antes, respirar, tomar meu tempo Pois é. para poder tomar alguma atitude, porque eu vejo muito. É como um corredor, né? Se a pessoa vai correr, a pessoa se alonga, né? A Claro. pessoa Prepara. prepara o corpo, faz um treino antes, Uhum. e aí toma seu tempo e dá a largada, e aí sim corre. E aí, mesmo assim que vai correndo, não dá toda a energia no começo, né? Corre mais tranquilo para poder conseguir chegar ao final sem se lesionar, sem se esgotar.
Então, eu vejo isso muito como uma analogia coerente para aplicar a vida, assim. Eu falei, gente, eu não Ah, consigo chegar agora e dar uma largada numa coisa sem ter me preparado, sem ter me alongado, sem ter hum. pensado, sem ter treinado, sem ter feito alguma coisa em relação a isso. Então, parei, dei uma pensada. Aí depois, então, comecei a participar com algumas pessoas. E aí surgiram propostas de fazer show online, né? Mais pra frente e tal. E aí eu fui. Aí você saiu voltou para São Paulo, você estava aqui em São Paulo, morando aqui, foi para Salvador com a família no primeiro momento e voltou depois? Como Aí que foi? voltei. Foi. Aham. Aí voltei e fiquei em São Paulo. Retomei minha vida, assim, né? Em São E Paulo. Eu o falei, pior vamos também, a gente seguir. teve notícias, né, Larissa? Não sei como foi com você, de parentes, amigos e músicos próximos, né? A gente aqui, nós estamos desde março fazendo o programa aqui, mais de 300 programas, né? Que a gente já entrevistou todo mundo e sempre era um relato muito triste, principalmente no começo, agora diminuiu um pouco, de amigos, parentes e músicos, né? Eu tinha que relatar aqui na rádio, no noticiário da rádio, gente assim, não, eu nem vou enumerar aqui para você, mas muita gente, né, que estava indo, né? No começo, alguns amigos próximos da área de música, jornalistas e amigos, né, de outras profissões e tal, que estavam indo embora, estavam morrendo. E você não podia ir no enterro, porque também não, né, tinha aquela questão de você não se aproximar, de isolamento e tal, que é Sim. cruel, né? Você não pode nem se despedir do amigo. Eu fiquei é, muito triste mesmo aqui, para falar a verdade, com tudo que estava Uhum. acontecendo. E eu entendo também que os artistas, muitos amigos, né, músicos, né, a situação vulnerável da turma da graxa, né, que a gente fala sempre aqui em São Paulo, no Rio, também não sei, na Bahia se fala também, que é a turma toda que envolve, né, a produção, né, de um show, de uma peça de teatro, né, o luz, som, né, o contra-rega, no caso do teatro, a turma toda que se e as pessoas sem trabalho e a gente fazer campanhas para ajudar a cesta básica e tal. Você se envolveu, né, naquele primeiro momento, principalmente o ano passado? Como é que você viu tudo isso? E foi muito difícil, né? Ainda está sendo, de certa forma, né? É, ainda tá sendo, né? É, me envolvi e foi muito difícil ver as pessoas partindo realmente assim. Foi a cada notícia, né? Era um grande buraco assim Uhum. na existência. Você ficava repensando tudo. Eu sou do Candomblé. A gente no Candomblé tem uma visão um pouco diferente em relação à morte, né? É, apesar de ter, claro, apesar de a gente estar imerso numa cultura que é completamente ocidental e ver a morte também dessa forma, né? Tentei mais ainda, né? Entender essa visão que as religiões de matriz africana trazem para esse ciclo e para esse ritual de passagem, né? E entender a morte como realmente um recomeço, né? Para que as pessoas também partam em paz, né? Não tenham a energia da gente aqui de apego e etc, de tristeza. É, então fui também repensando muitas coisas em relação a isso, né? Fui refazer o ré, né? Também a minha visão sobre o nosso conceito e a nossa relação com a morte. E, e é bem difícil, né? Encarar isso de frente, Nossa, assim. super. Teve algum caso próximo de você? Larissa? Desculpe perguntar isso, é uma coisa delicada e pessoal, mas. Sim, sim, tiveram casos, né? Uns mais difíceis, outros de pessoas um pouco mais distantes, mais conhecidas. É, mas tiveram casos, graças a Deus, assim, minha família ficou bem guardada, então todo mundo ficou salvo, mas rolaram casos bem impactantes, assim, de pessoas, inclusive pessoas jovens, né? Porque no começo tinha essa premissa, né, de que era uma doença que pegava mais em pessoas mais idosas e tal. E depois foi mudando, né? As pessoas jovens também foram sendo
é, atingidas de maneira violenta, assim, pelo vírus. Então, e os dois são terríveis. E os artistas, né? Eu fui vendo artistas que são, nossa, referências, partindo, assim, repentinamente, né? Bem duro, bem Super. difícil. Vamos mudar de assunto. Porque a gente tem que encarar você como que do candomblé, você tem uma visão bem diferente, né? Eu tenho alguns amigos também que têm essa visão, né? É bem diferente de encarar essas coisas todas, né? O jeito de encarar é fundamental também. E aí eu falo sempre, né? O equilíbrio, a gente está e a arte que nos ajuda a levar esse, né? Seguir nesse barco, né? Que é complicado. A arte ajuda muito, né? Eu acho que a música tem eu repito aqui, eu sou repetitivo mesmo. Eu acho que a música tem um poder transformador incrível, né? A música, a arte, Uhum, poder curativo também, não é só terapêutico, sim. não. Eu acho curativo mesmo. Você está muito triste, tem uns clipes que a gente acompanha, os seus clipes, por exemplo, são muito bem produzidos, né? Você assiste e você dá uma revigorada assim na manhã, né? E no Uhum, dia, o dia ajuda muito, né? Eu tenho essa sensação, vocês como artistas sabem disso, né? Que tem esse poder transformador e curativo e terapêutico, tudo que a música nos traz, né? Falando nisso, sim. vamos começar a contar um pouquinho da sua história, mas a gente vai passear pela discografia, não vai dar para tocar todos os dias, mas vamos tocar algumas músicas, né? Vamos passear pela carreira sua, daqui a pouco você vai contar suas histórias, né? O primeiro disco foi o Mundança, né? 2012, é esse oficialmente? É isso aí? Eu estou Foi. errando, né? Mas a gente vai começar a ouvir o Território Conquistado, que tem 2 clipes legais. E eu queria que você falasse deles, que é de 2016. Claro que daqui a pouco o pessoal que está querendo já, olha, tem o Cante para Chamar, que é muito legal, né? É o mais recente single da Larissa Luz, que a gente vai ouvir daqui a pouco. No final do programa, a gente vai tocar esse que tem uma história muito incrível e tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Com relação à pandemia. Tem a ver. É um momento que você lança esse clipe nesse ano. Você lançou um single ano Sim. passado também, né? Que é o Não Tenha Medo de Mim, né? Que é muito legal, o clipe e a música também muito bacana. Mas vamos começar passeando pela discografia, daqui a pouco você vai contar como é que foi, né? A sua história na música, aos 10 anos, que você já começava a cantar. Eu adoro essas histórias, porque a história da vida do artista mostra muito o que ele faz hoje, né? As influências e tudo, né? Uhum. Descolonizada, vamos ouvir então, do Território Conquistado de 2016, 2 músicas. Vamos começar com Dose Dupla, que nem a vacina, Dose Dupla. Aliás, você já tomou a vacina? Não, você está com. Ainda não, tenho Tá 34, mas daqui a pouco 34. vou, já tá chegando minha hora já. Então, tá. Então nós vamos fazer dose dupla, vacina aquela que tem dose dupla. Vamos ouvir o Descolonizada e o Bonecas Pretas, que eu acho um clipe que a gente tocou aqui na rádio, a música é muito legal, né? Eu acho um clipe incrível e o Descolonizada tem uma animação, um belo som também. Queria que você falasse dessas 2 canções do Território Conquistado de 2016 e depois na volta a gente começa a contar a sua história. Fala um pouquinho dessas 2 músicas que a gente vai ouvir agora. Esse disco foi bem importante pra mim, né? Porque foi um disco que me colocou, me projetou de uma forma um pouco mais intensa, assim, né? Foi um disco que foi indicado ao Grammy. Foi uma grata surpresa, assim. Teve a participação da Elza Soares, que também deu um gás, assim, né, pro lance. Eu também não estava esperando. Eu convidei, assim, meio, o não a gente já tem, né? Conheci ela, convidei ela, super topou, assim. E aí, quando eu Isso comecei bem a. antes de você interpretar a Elsa 2 anos Bem depois, né? antes, bem Ah, tá. antes. Nossa Legal, história começou ali. legal. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o que eu queria falar nesse disco, né? Fui contemplada no edital e comecei a pensar o que é que eu ia falar, que assunto que eu ia trazer, o que é que eu ia cantar, o que é que essas músicas iam dizer. Eu fui olhar pra mim, né? Pra minha história, perceber onde é que eu estava nessa história, nessa trajetória e ver o que é que eu poderia trazer à tona. Olhei em volta também e aí percebi um monte de mulher, percebi várias mulheres
num processo muito maravilhoso, assim, de descoberta de si, de autoafirmação, de empoderamento. E vi que eu estava dentro desse processo também, assim. Desde que eu Uhum. saí do Araqueto, eu comecei uma busca por uma independência muito grande, assim. E fui me deparando com essas narrativas. E chamei Gole Guerreiro, que é uma antropóloga de Salvador, para me ajudar a construir essa história de forma embasada, né? Como uma Uhum. orientadora de pesquisa, assim, só que pro disco. E Legal. ela falou, nossa, mas isso existe? Eu falei, ah, se não existe, a gente vai criar agora, né? É E legal, porque aí, é muito curioso você fala, porque na área acadêmica, né, tem as dissertações de mestrado, doutorado. Agora, alguém quando vai fazer um disco e tem a preocupação de colocar uma questão assim, bem diferente mesmo, né? Diferente. sim, ela falou, nossa, mas nunca vi, mas tem. Eu falei, ah, vamos inventar. Se não tem, a gente vai inventar Vamos inaugurar, agora, vamos né? inaugurar, Vamos vamos estrear inaugurar. essa função. E aí foi muito bom, porque ela me trouxe mulheres, assim, que até hoje fazem parte do meu dia a dia, assim, de consulta, né? Que mudaram muitas coisas em relação à minha maneira de pisar nesse chão, né? Uhum. E como Chimamanda, a Bell Hooks, a própria Makota Valdina, que eu já tinha muita vontade de me aproximar, me aproximei dentro desse processo de pesquisa para o território conquistado. Então, Descolonizada partiu desse momento de pensar, junto com Gole, sobre o que era essa mulher, né, que a gente estava tentando descrever e trazer à tona ali. Essa mulher atlântica, essa mulher é, independente, essa mulher livre. E aí, quando a gente chegou em liberdade, né, no conceito de liberdade, é, primeiro que eu lembrei da frase de Nina Simone, que numa entrevista disse que liberdade para ela é não ter medo. E isso foi muito forte para mim, porque eu acho que faz todo Todo sentido. sentido. E depois a gente começou a discutir o conceito de descolonização, porque não é, a gente viveu um processo tão intenso, tão doloroso, né, de colonização, que deixou marcas profundas na nossa existência e formação social. Então não é só sobre libertar as pessoas que fizeram parte disso e que sofreram resquícios desse processo. É sobre descolonizar, né? Que é desfazer pensamentos que estão entranhados na nossa construção social. Então, aí daí que veio a vontade de fazer a música descolonizada, né? Porque eu tinha esse desejo de trazer mais mulheres para esse processo, de convidar, né, todas essas manas, essas irmãs que estavam em volta para esse processo e falar sobre isso, né, sobre descolonizar mentes. Então não era só sobre falar de nós para nós, mas falar para um todo, assim, né? Que provavelmente estava ali mergulhado em coisas que nunca se parou para pensar, né? Que É, foi né? fruto desse processo. Então, falei, eu queria falar para essas mulheres, mas queria falar também para um todo que envolve, inclusive, as pessoas que têm mentes colonizadas, né? Assim, para que eu possa também ser chave para desfazer também de alguma forma, né? Coisas que eu não concordo. Então, daí surgiu Descolonizada. E Bonecas Pretas foi o mote quase que principal, assim, porque a gente foi resgatando, chegou na infância. O Gole me perguntou se eu tinha, né? Se eu tinha tido. E eu falei que eu não tinha tido bonecas pretas, né? E a gente começou a falar sobre essa construção na infância, né? Como que as meninas negras dessa época, principalmente, que agora as coisas estão começando a ser diferentes, dessa época principalmente não tinha tantas referências mesmo acessíveis para poder construir a sua persona
né? Enquanto mulher negra que se pensa e se coloca nesse lugar. Então, Bonecas Pretas quase foi o título do disco, assim. Foi de onde de onde tudo começou, assim. Quando eu comecei a pensar, né, na minha história e tudo mais, já veio logo isso. Eu falei, caramba, a gente não tinha boneca preta, assim. Não tinha, também não via muito, não tinha muita referência. Quem que você ouvia? Quem que você assistia? Quem que você gostava? De mulher negra, nessa época. Era uma, né, sempre num grupo de muitas, era uma no meio das Chiquititas tinha uma, no meio das Spice Girls tinha uma e, tipo, fé, né? E só, assim, não era uma coisa que tinha com constância, assim. E aí, falei, vamos falar disso, acho que é legal, acho que a gente vai... As pessoas podem se identificar. Sem dúvida. E foi massa. Foi massa e você inspirou muita gente. Eu cito aqui em São Paulo, que eu entrevistei, a pequenina MC Sofia, que ela escreveu um rap exatamente falando das bonecas pretas, que ela faz a discussão que ela não tinha, então ela, em cima, eu acho que ela tem uma influência muito forte do que você fez. A MC Sofia, que com 14 anos fez um clipe sobre isso também, né, falando desse jeito que não, né, desse tema que você colocou, Bonecas Pretas. Então vamos ouvir Descolonizada e Bonecas Pretas, do álbum Território Conquistado de 2016, que foi indicado pelo Grammy Latino de 2016, categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Duro o título, mas é isso mesmo. Roda! Ela é a quinta e a Lorissá. Mas podemos conversar. Onça braba com olhar já me dizia: eu hoje tô arredia. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia, mas podemos conversar. Eu sou sua mente, prazer, me olhe de frente. A gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom lugar. Eu sou sua mente, se aproxime, me olhe de frente. Eu sei que imitam uns rugidos, de repente é o meu desejo de gritar. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço, deixa eu exibir a minha pele pintada. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço, deixa eu exibir a minha pele pintada. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar ou alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo. Liberdade
Hoje é um dia incomum para a cidade de Salvador. Após anos de reivindicações e negações sucessivas, uma loja no centro da cidade anuncia a decisão de acatar os pedidos da população, incluir no seu estoque uma boneca preta. Apesar de ser modelo único, a boneca já é sensação por aqui. Pessoas de todos os lugares da Bahia se aglomeram em caravanas para terem acesso ao artigo de luxo. É o caso de Roberto, que veio atrás da boneca para presentear a sua filha no Natal. Eu já me cadastrei para a próxima remessa porque essa não deu para quem quis, né? E no Natal de 2018, com fé em Deus, eu consigo comprar para minha filha uma boneca que se pareça com ela. É com você, Larissa. Eu quero ter uma boneca preta com os olhos pretos, com cabelo black, com a roupa prateada igual a mim. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procura-se representação, procuram-se representação. Em caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troco estético opressora, por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se representação, procuram-se Estamos de volta aqui com a Larissa Luz. A Larissa Luz é de Salvador, da Bahia, né? Mas está aqui em São Paulo, já adotou São Paulo, né? Já está falando, já tá falando meio como uma paulistana. Você está falando meu? Não posso falar isso não, o povo da Bahia vai me coisar. Mas você já está incorporando... Não sou paulistana não, sou baiana. Você está incorporando certas expressões. Ô meu! Não, ainda não, né? Ainda não. Você eu acho que vai ser difícil pra mim. Eu sou muito baiana, eu tô sempre em contato com as pessoas da Bahia, tô sempre indo lá fazer manutenção do sotaque, eu digo. Manutenção do sotaque é ótimo. Eu vou sempre lá fazer manutenção do sotaque. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não posso perder meu sotaque, não, eu vou ficar arrasada. Aí eu vou lá fazer a manutenção do sotaque. E sempre converso também, né, com a galera de lá, sempre assisto coisas da galera de lá, sempre vejo, tô sempre em contato mesmo, então...
perder assim, acho que É é mais difícil. difícil. Mas olha, a gente quando vai para Bahia, né, e tem amigos, né, baianos, eu tenho muitos amigos baianos e tal. Se eu ficar um pouquinho lá, eu começo a falar, me impregnar do Falar o som. baianês. Eu já fico de É baiano, falo tudo altamente. errado, né? Aí outro dia um amigo meu baiano falou assim: ó, ninguém fala mais meu rei, você tá por fora, ô Colibri. Esse negócio de meu Não rei, fala. ninguém fala mais. Falava Tem que se antigamente. atualizar, tem que Você fazer um tem que se update. atualizar. Upgrade de É, baianês. baianês. É, porque tá sempre mudando, né? Aí E tem novas aí, você eles não. quer. Fala umas coisas assim novas que estão rolando, assim, Gírias expressões. novas, Não, gírias ou expressões, não precisa ser exatamente expressões. assim, que vocês têm Eu um que eu repertório tô me vasto. lembrando, assim. É, porque muda mesmo, tem mudado muito, assim. E eu lembro que teve uma época que todo mundo falava barril, barril, barril dobrado, não sei o quê. Eu falei, gente, barril já chegou e já passou. O povo nem tá falando mais tanto barril, mas ainda fala. O que é o barril? Que eu sempre peço para a pessoa explicar, mas por favor. Que barril assim, às vezes pode ser muito bom, às vezes pode ser ruim também, entendeu? Tipo, Tem dois rapaz, significados. barril, viu? Tem duas. Depende de onde tá sendo empregado. A pessoa pode ser barril, de Legal. muito, Bom. muito bom, muito incrível, muito foda. E pode ser barril, e tipo, a situação pode estar barril, entendeu? Pode estar um caos. Um caos. Tá barril. E aí, barril Isso é- dobrado é só dobrar mesmo. Então, barril Mas já não. Meu rei, então, quando eu falava, eu sou muito velho. meu rei não, você vai ser vintage. Meu rei ninguém Super fala mais. vintage. Vai ser vintage. Barril também já sai. Barril, Barril já. o povo ainda fala, mas já tá virando vintage também já. Ah. E uma nova, assim, que você trouxe Uma aqui, nova que a gente recente? fala muito bufo, às vezes a gente fala. Bufo? Eu não vou saber explicar nunca. Aí você chega não sei o que lá e bufo é tipo telezaga, sabe? Tipo, bufo, bem Bahia. Agora cara de que Ainda não entendi o que é o bufo. sabe quando o povo falou de telezaga e vai, bota pra alinhar, vai lá e bufo. Ah, vai lá e desempenha. Tipo assim, Desempenha, bufo, jogue duro. joga duro, bufo. Melhor. Ah, tá. Bufo. Ah, tá. Tá bom. Não, mas as gírias da Bahia, gente, eu fico chocada. Eu falo, cara, deve ser muito difícil aprender português aqui na Bahia. Eu já vi uma galera de fora, inclusive, que ia pra Bahia e ficava falando as gírias, assim, os gringos. Eu ficava morrendo de rir. Que eu falava, caramba, pegou o desafio nos peitos aí, porque galera da Bahia Não, tem um mas o vocabulário. paulistano, quando vai lá para Bahia, que começa a querer falar, fica meio ridículo, né? Para dizer o mínimo. Fica ridículo. Fica um A não ser, pouquinho. por exemplo, eu sempre gostei de porreta. É bem velho. Ah, mas porreta é temporal, eu acho. Atemporal. Eu acho incrível. Eu acho. Porreta. Não sei quem é porreta o é temporal. porreta, o cara é porreta. Eu acho incrível, eu gosto muito. Duas coisas que eu Mas, acho chique também falar de vintage, que você assume que não vai deixar de falar, entendeu? então eu sou vintage. Para você que eu sou velho. Vintage das gírias. Você foi muito Uma que é simpática, boa também, Larissa. que é de Para- quequé, tá de quebradinha. Como é que é? Quando você fala tô de quequé, De quequé? De quê? tá de quebrada, tá aqui de quebradinha, só observando, tá tranquilo aqui, sabe? Ah, tá Tô de numa quequé, tô suave, tô tranquilo. Tô tranquilo, suave, tô só na observação. Tô na observação, tô de quequé. Mas eu gostei que você está sendo muito simpática comigo, porque você não me falar que eu sou velho, você fala que eu sou vintage. Eu gostei. Mas eu sou Não, velho mas é mesmo, porque- eu assumo, porque eu tenho, o meu filho É mais porque novo vintage tem. já fica chique, entendeu? Fica chique. O meu filho mais novo tem a sua idade, então eu sou vintage mesmo. Caramba, olha aí. Tá Mas, bem, ó, então, vamos- tá tudo certo. Obrigado. Eu tô só de quequé. Tá de quequé, só observando aí a vida. Só de quequé. Mas vamos contar a sua história, Larissa. A gente já falou, né, o território conquistado, a gente ouviu duas músicas, né, muito legais. E fala um pouquinho de como é que é a formação sua musical, né? A sua mãe é professora, né, se não me engano, né? Sim, De português, por isso que nós estamos falando aí, tem tudo a ver, né? Então faz as tudo a ver. expressões. E Tudo eu a ver. estudei letras, né, na faculdade. Não terminei, mas eu fiz letras na UFBA. É? E no Então, caminho de minha mãe.
É claro, ela sim, deve ter te incentivado, né, a você Sim, falar e estudar a língua portuguesa, que é uma coisa riquíssima também. Assim como a música brasileira, né, que o pessoal não observa. E como é que foi a chegada assim para a música? Já tinha? Sua mãe tocava? Seu pai era da área? Como é que é a história? Sempre eu gosto de menino, saber. não tem nada. Minha mãe cantando é um fiasco. Se ela ouvir, ela vai ficar o quê? Chateada comigo. Fala, que isso? Mas minha Vou mãe mandar esse cantando. vídeo para ela, cuidado. Ela vai ficar assim, ó pra isso, gente. Mas minha mãe realmente não canta nada, assim. Meu pai também não. Meu pai cantando pior ainda. Meu pai é assim, zero. Parabéns a E, você, ele dá aquela semitonada, para dizer o mínimo. sabe, todo desafinado. E aí, minha avó cantava, né? Minha avó disse que eu Ah, tava bom. realizando o sonho dela, que ela cantava quando ela era mais jovem. Ela tinha sonho de ser cantora. Minha avó por parte de mãe. Mas aí não conseguiu desenvolver, né? Fora isso, não tem mais ninguém, viu? Assim, não sei de onde saiu, não sei de onde surgiu. É, Eu ficava olhando e falando, gente, mas deve ter, na verdade, né? Mas eu não sei, assim, que eu saiba, não tem. Minha família tinha um dom bom pra desenho, assim, tinha um traço bom pra desenho, apesar de ninguém também ter investido. Mas música, ninguém. não tenho. E Eu como é saí que do e como é que deu o teu estalo? Porque o estalo, às vezes, se não é da família, alguma motivação teve, de algum lado, alguém que você viu, alguém que você conheceu, um amigo, um músico que você viu, um show, um filme, alguma coisa tem para dar aquele estalo, né? Como é que foi? Pois é, na verdade, eu acho que eu vejo uns vídeos hoje meu, assim, eu, no aniversário de 4 anos, de 5 anos, é, com o microfone grudada na mão, assim, fazendo performance. Aí eu falei, gente, mas era muito nova, assim, não tinha nem como, assim, ter sido influenciada por alguém, porque só tinha 4 anos de existência, né? Mas provavelmente pelas performances na TV mesmo, né? Assim, TV. eu filha única ali em casa o tempo inteiro, né? Você viu que Brincando. você citou rapidamente lá atrás Chiquititas, eu fiquei ligado, e Spice Girls. Eu já fiquei Foi. ligado já nas suas Larguei aí influências sem aqui. querer. Falou, olha, querida, ela assistia Chiquititas e dançava Spice Girls, mas é a verdade, entendeu? Anos 80, foi isso aí, né? Fé. Eu é, fico falando, eu falava muito disso, falava, poxa, eu assistia os filmes de Xuxa, as coisas de Xuxa, ficava assim, chateada que não tinha. As Paquitas era tudo loira, né? É verdade. Depois eu até fui no programa dela, fiquei morrendo de vontade de falar. Falar, poxa, gata. Botou uma Paquitinha preta pra ajudar as irmãs, duas. Mas aí eu fiquei brincando com minhas Você amigas. não Eu quase falou, não falou, não, você devia ter não falado. tive oportunidade, não, mas quase falei. Aham. Depois eu até vi ela falando recentemente numa entrevista sobre isso, né? Eu acho que é, esse mundo era bem cruel, assim, né? Com as crianças pretas, porque realmente não tinha, né? E, aliás, não só o universo artístico infantil, mas o universo artístico em geral, né? Tinha muito poucas atrizes, personagens, Uhum. e etc e tal. Então, mas eu já olhava com muita vontade. Inclusive, a minha brincadeira preferida era de programa de rádio. Eu tinha muita vontade de ser locutora de rádio e ficava gravando no rádio, assim. Eu fazia a locutora, fazia a convidada, fazia quem ligava. Ficava mudando a voz, né? Mas agora vamos falar com não sei quem. Tudo bom? Tudo bem. Eu mesmo respondi. E gostava de ficar mudando a voz. E fiz locução também depois de um tempão, né? Então esse universo estava ali meio que no meu campo criativo. Sim. A literatura deu uma puxada também, eu acho, para esse mundo. Mas eu acho que o que foi mais decisivo na minha decisão, assim, na minha escolha de seguir o caminho artístico foi ter teatro na escola, né? Como matéria. Tinha artes e eu podia escolher entre artes plásticas e teatro. Aí eu escolhi teatro. Então eu tinha 10 anos, né? 9 anos, não sei, mais ou menos por aí. E já estudava teatro na escola, era uma matéria, né?
Então, é ali que eu tive meu primeiro contato real com a arte como uma possibilidade, né? De verdade, assim, subir no palco, tinha um auditório na escola. Minha mãe, como era professora, eu estudei em escola particular, que me deu esse acesso, que fez toda a diferença na minha vida, né? Por isso que eu falo que a educação é bem crucial, né? Sim. Para nossa formação identitária, assim. E aí você está na escola, o fato de estar no teatro, a música já vem meio na cola. Assim, de repente tem que fazer É, uma performance, tem que cantar eu tenho que falar e tal. Acho que já tem uma ligação com a música. Foi por aí mesmo que começou? foi exatamente assim. Então, Foi exatamente assim, porque a galera precisava de alguém para cantar uma música e aí eu falei, eu acho que eu posso tentar, né? E eu era super tímida, viu? Acredite quem quiser, é verdade. Quando eu falo, fica todo mundo assim, tá, tímida, tá. Minha mãe, é verdade. Ela era tímida. não, às vezes até a Então, timidez é uma forma de você ir se transformar numa persona no teatro, né? Justamente exatamente. para expandir né? Vencer isso, né? Vencer, exatamente, é um método, né? É E um aí método você também. começou a cantar já no teatro mesmo? Foi. Porque Aí ali depois eu parece que comecei a cantar. diga, por favor. Não, foi isso. Ali eu comecei a cantar. Quando precisaram de alguém pra cantar, eu falei, eu acho que eu consigo. Cantei a primeira vez, o povo, gente, ela canta mesmo. Ela canta. E aí você foi depois começar a cantar em barzinho, foi isso mesmo ou não? É porque essa trajetória de barzinho eu acho muito importante. O pessoal brinca, cantou em barzinho. Barzinho dá uma cancha, né? Dá Dá uma cancha, dá. um background, né? Para dizer uma palavra bacana, já colonizada. Dá uma estrutura, né, para a pessoa, Dá. porque você é obrigado a Opa. cantar todo tipo de canção, e aí você tem que se desenvolver, tem que ser versátil, né? Quem canta em barzinho, minimamente, né? Como foi essa experiência? Foi com quantos anos Nossa, isso? eu acho, concordo total, assim, acho que barzinho dá uma super cancha. Eu faço barzinho, fiz barzinho muito cedo. Eu tinha, sei lá, 18, já tava fazendo esse barzinho, né? 16, 17, 18. 16 eu já cantava em navio de cruzeiro. E aí, 17, 18 fazia barzinho e tal. Depois tive uma banda de rock. Eu queria trabalhar com música, né? Eu nunca tive ambição de ser artista famosa, assim, né? A minha onda era trabalhar com música. Tá trabalhando com música. Agora, esse negócio de navio também dá outra cancha. Como é que foi? Deve ter experiências incríveis. Navio sempre há histórias a contar, né? Barzinho também é o Muita chato que história. pede, canta Raul. Imagina, né? Nossa, os Toca pedidos eram Raul, terríveis. toca Raul. Fale um pouquinho essas experiências, são muito Os divertidas. pedidos eram terríveis, porque eu não tinha repertório, eu não sabia as músicas tudo, sabe? Eu tava estudando ali pra aprender, mas eu não sabia, assim, não tinha um catálogo de músicas antigas de milhões, tinha coisas que eu não fazia a menor ideia, né? E o povo pedia, eu, enrolava, não sabia. Às vezes ia fazer barzinho, não tinha ninguém, né? Ficava aqui, tipo, 3 pessoas, eu, ai meu Deus, não tem ninguém. E aí, mas aí sempre fazendo e aprendendo, né? A lidar com o público, aprendendo a, a atrair a atenção do público que tava ali super, cada um na sua mesa conversando, não sei o quê. Então, para eu captar a atenção e os olhares daquelas pessoas era muito mais difícil, né? Tem que ser Então entertainer, foi tem que ser um entertainer, tem que ser a pessoa que consegue exatamente. entreter. Você cantava Raul também? Se eu chegasse lá no barzinho, se eu pedia Raul, você cantasse? Você ia cantar, não? Rolava, tocar Raul rolava. E eu tocava. Raul era, Não, vai Raul falar para era, baiana, tem que cantar Raul, nem fora, o Brasil todo, né? Essa brincadeira do não, toca Raul Raul, é o Brasil todo. poxa. E Raul, pô, Raul é porque eu era adolescente roqueira, né? Então, Pois é, tudo a ver. Raul tava na história ali. Tava na. Você canta ainda alguma Assim, coisa do Raul quando você está de brincadeira, nos ensaios das músicas suas, no nunca brincadeira mais lá no. cantei, nunca mais cantei, mas eu cantava Metamorfose Ambulante, A Maçã, né? Se eu te amo e tu me amas, e o amor a Deus me chama. Tem várias de Raul que eu achava muito incrível, assim, as letras, né? Umas paradas bem profundas, assim, né? Legal. Mas nunca mais cantei. Vou até pegar depois, eu vou até
chegar numa rodinha aí pra. Vamos fazer, você viesse aqui no estúdio, quando você vier no estúdio aqui breve, Aí, depois da pandemia, você já prepara um Raul pra gente brincar. E o tal do fechou. Lucy in the Sky, a banda, era rock and roll? Que Era era? rock and roll, a gente fazia hardcore. Uau! É. Hardcore, as minas o quê? A banda só de menina. Tinha um baterista menino que a gente não tava conseguindo achar menina. Aí a gente chamou um menino pra ser baterista e o resto era menina. E a gente fazia os hardcore lá. E eu falei com o Pete, que eu conheci Pete recentemente, né? Uhum. Há uns 2 anos, talvez. 3, já me perdi no tempo, mas por aí. E quando eu conheci ela, eu falei, nossa, eu era sua fã. Ela tinha uma banda lá em Salvador, chamada Em Coma, de hardcore. E a gente ficava assim, na maluquice, querendo conhecer Pitty, querendo ir pros shows dela nos bares underground de Salvador. E aí, de repente, a gente se conheceu, vamos cantar uma música lá no show. Sempre foi muito, muito massa, assim, comigo, muito aberta, muito na onda de trocar, de partilhar, Legal. assim. Mas E essa aí, do no hardcore, documentário dela, eu falei. o que vocês cantavam nessa aí no, como chama? Lucy Na in the Lucy Sky, né? Sky, É. a gente cantava as músicas da gente, né? Aí fazia a versão de Pitty, da Encoma, que ela tinha umas músicas de hardcore. Musicava uns poemas. A gente pegava uns poemas, sei lá, de Augusto dos Anjos. Legal. E aí botava, fazia musicava e fazia no A show mesma bem mão que novinho. afaga que apedreja. Começa... Essa mesmo. Essa mesmo. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Ai, Você vê que eu chutei e acertei sem querer. Caramba, Aí, pô. chutou e acertou, fiquei chocada. Muito bem. Legal. Essa é uma experiência boa. E aí, até chegar no Araqueto, pô, você ficou de 2007 a 2012, um tempão, né? O Araqueto, 5 anos, né? Como é que 5 foi? anos Você quase, né? te convidaram, você estava na área, tocando, cantando ali, cantando acolá, chamaram? Como é que foi essa história? Foi, eu tava tocando ali, tocando acolá, bem assim. Aí me chamaram pra fazer um teste pra uma banda e tal. E eu fazia tudo quanto é teste, né? Eu saía fazendo porque eu queria ganhar meu dinheiro, queria guigar. Eu com 17 anos, 18, eu tava assim. Tudo que me chamava eu ia. Porque eu queria juntar dinheiro, queria fazer as coisas, queria juntar dinheiro pra ter carro, queria comprar caixa de som, queria fazer tudo. Ué, Com claro. 17 anos. Errado não tava. Não, claro. Eu ganhava Ambições. ambições. A guria com 17 anos, a pirralha, minha mãe e minha filha, pelo amor de Deus, você é adolescente. Eu não, quero trabalhar, quero ter dinheiro, quero não sei o quê, quero comprar minhas coisas. Mas E você aí, já aquele estava na caso. faculdade, assim, só para não esquecer que você falou da faculdade. Você já entrou quando? Eu 17, entrei com 18? 18 na 18, faculdade, 18, de No letras. Araquito eu tava na faculdade já. Uhum. Eu tava fazendo um som num resort desse da vida que eu fazia. E aí alguém me chamou, passou e falou, a gente vai fazer um teste que você acha legal, quer fazer, anima? Eu falei, animo, nem sabia o que era, né? Falei, sei lá, bora lá. Teste pra quê? Pra uma banda. Eu fiz, bora. Pra cantar o quê? Ele, umas músicas de carnaval e tal. Aí eu falei, tá, né? Não sei cantar isso não, mas vamos lá. E aí comecei a pegar. Na época tinha locadora de CD. Aquelas locadoras de CD. Sim. Aí eu peguei, aluguei um monte de CD, um monte de DVD de música da Bahia, de axé, de não sei o quê. Comecei a assistir pra poder aprender. Falei, vou aprender a fazer esse negócio aí, porque, né? Pra ver se eu pego esse job. E aí fiz até um carnaval no navio, já cantando umas músicas de axé, assim, meio que de samba reggae, não sei o quê. Aí fiz o teste, aí fiz um, aí fiz dois, aí o povo, a gente gostou, vamos fazer mais um. A gente gostou, vamos fazer outro. Eu falei assim, gente, quanto teste é esse pra passar num negócio de uma banda? Toda hora vocês me chamam e não resolve isso. Já tem meses, já tem 3 meses eu vindo pra cá. Aí o povo pegou e falou, então, é porque a gente não tava podendo falar e tal, mas é porque Tatá tá saindo do Araqueto, a gente queria que fosse uma mulher e tal. E eu assim, eu não vou fazer, eu? Aí o povo, que a gente ficou entre você e uma outra, que ia só fazer esse último teste pra resolver. E eu, mas gente... Você não Você fazer sabia isso que era, não. que era Araqueto, né? Não sabe que Araqueto já era uma marca, né?
Já era uma Muito, marca. super famoso, Então, assim, né? Tipo, pra mim, veio bem distante, assim, né? Aí fui pesquisar a história do Araqueto, né? Fui estudar, ver qual era de mesmo, as músicas. E fui vendo coisas muito legais, né, sobre o Araqueto. É, o Araqueto foi o primeiro bloco afro a colocar harmonia, né, no trio elétrico, colocar guitarra, teclado. sim, bacana o som, né? Importante. E aí tinha uma coisa muito forte dentro de identidade negra, assim, né? Aí eles falaram que estavam a fim de fazer um resgate também disso, queria uma mulher negra, então começou a me interessar, assim, a história, né? E aí eu falei, olha, vamos nessa, viu, minha gente? Assim, Sou cool, assim, você doida. foi numa boa, não ficou impressionada, não? Que era o Araqueto, que já tinha Numa nome. Já. boa, não, né? Numa boa, jamais. Numa boa, eu tô falando aqui agora. Na maior tranquilidade, ó. Mas na hora foi um grande caos, né? Hum, Um grande caos. Primeiro porque eu me sentia super insegura pra assumir aquilo ali, assim, tipo, eu falei, gente, mas eu não sei, eu nunca subi no trio, aí eu vou chegar no trio e eu também tava entrando no lugar de um cara que era mega querido, sabe, por todo mundo, todo o público da banda. Eu falei, nossa, muito difícil. Mas topei assim mesmo, né, doida. Falei, bora. Queria ir, conhecer gente, queria dar um passo à frente, né? E você circulou bastante, ajudou também o fato de estar na banda, você andou pelo Brasil todo aí com o Araqueto. Muito. Circulei muito. É igual a barzinho, né? Assim, tem coisa que te dá cancha mesmo, né? De show, de público e E tudo até aprender mais mais. no profissionalismo, na estrutura que tinha o Araqueto, né? Que é coisa, mais gente. Só de cantar no Exatamente. carnaval é um negócio maluco, né? Aí, o Carnaval da Exato. Bahia é muito profissional, é uma coisa que evoluiu, né? Desde os tempos quando eu ia, que tinha um trio elétrico, agora, Uhum. entendeu? A coisa evoluiu muito, né? E eu acho que te deu mais profissionalismo ainda, né, Larissa? Eu acho que te deu mais experiência, né? Nessa área Muito. profissional da música, eu acho que é importante, né? Então foi muito Foi legal. muito, super, super, super. Eu fui vendo como que funcionava as coisas, né? Tecnicamente falando, estruturalmente falando, assessoria, produção, figurino, É, maquiagem, né? Tinha toda uma estrutura que me fez entender e compreender como que acontecia, até essa questão de música, autoria, edição, registro, tudo, né? fonograma, Legal. distribuição, gravadora. Eu não fazia a menor ideia, né, de nada disso. Então, fui E aí obrigada a aprender depois, quando você naturalmente. saiu, você lançou a sua carreira solo, né? Na sequência, foi? Ou esperou um Foi. pouquinho? Na sequência. Não, eu saí para fazer minhas coisas mesmo. Ainda tinha mais 4 anos de contrato. Aí eu falei, gente, amo vocês, quero ir embora. Assim, quero. É, porque já não tem nada a ver. Uma coisa é o Araqueta, uma coisa é o trabalho individual. Larissa, compositora, cantora, e tinha uma outra É, tem necessidade de outra expressão, coisa. né? Necessidades Exatamente. E diferentes, né? aí, quando você fica no. Quando você fica com essa inquietude ali, essa inquietação, cutucando, querendo fazer outras coisas, não tem jeito, tem que Claro, correr atrás de fazer do que acredita, porque o público sente quando você já não tá mais claro. tão imersa, né? Aí tinha muita gente opinando ali dentro daquela É estrutura claro. toda, mainstream. Falei, ai, não sei se eu tô pronta pra jogar esse jogo desse jeito, sabe? Quero experimentar minhas doideiras, fazer as coisas que eu acredito, que eu gosto, falar o que eu quero, sem ter, sabe, nenhum briefing, assim, do que tem que ser Claro. dito. Foi bom, então, enquanto durou, né, Larissa? Foi bom enquanto durou. Perfeito, foi muito. E uma experiência importante para você que te deu mais profissionalismo ainda no teu caminhar aí até hoje, Sim, né? me fez crescer muito. Então ouvi falando em crescer, já estamos no álbum Trovão de 2019, Gira, a música Gira e Hipnose, né? Gira Vamos. e Hipnose. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas canções que a gente vai ouvir agora. E tem o Gira, tem um autotune também um pouquinho no começo, assim, é tipo, Tem um autotune. moderno, autotune, depois, né? No outro também tem um pouquinho, né, de autotune também, o Hipnose, se não me engano, certo? Tem. É, É, o Trovão veio com o Rafa Dias, né? Eu chamei o Rafa pra produzir.
Do Atocha, produtor da Bahia, isso, do Atocha. Conheço. O RDD agora, o trabalho dele solo, RDD. que eu também até fiz uma participação que ele vai lançar logo mais. Eu já vinha acompanhando o trabalho dele, né, há muito tempo, assim, eu vi ele revolucionando já desde do grupo. Ele tinha uma dupla com uma Raul Pita, que foi DJ e produtor do Baiana System também. E vi ele com os Nelsons, já vinha vindo, né, ele fazendo muita coisa massa, assim. Aí me aproximei de Russo, né, da galera do Baiana. Aí eu falei, poxa, acho que tinha que ser um cara assim pra produzir esse disco. E aí chamei ele pra fazer, né. Rafa tem uma visão muito contemporânea, assim, dessa coisa rítmica. Ele que começou, junto com o Marral, essa pesquisa da mistura do pagodão com o trap, com os ritmos eletrônicos, o que tá bombando hoje, assim. Verdade. Não só na Ele Bahia, né? tá trabalhando com muita gente. Eu tenho dado ficha técnica dele sempre, né, falando do trabalho dele, com os outros artistas também, né? Muito legal, muito legal. Sim, ele tá trabalhando com muita gente, tá sendo reconhecido justamente, né? Isso aí, bem pelo legal. justo, porque ele trabalha há muito tempo. Há muito tempo que eu vejo ele nessa pesquisa, né? E ele que ficava me cutucando pra vir pra esse lado mais pop, assim, mais contemporâneo, sempre dando uma visão lá na frente, né? Sempre me mostrando, apontando pro futuro, assim. E foi bem massa ter vivido essa experiência com ele por isso, assim, porque ele me trouxe outras coisas, né? Beleza. E aí o Trovão é isso. Gira é uma música, o disco todo em parceria com ele, a gente meio que compôs junto, gravou junto, foi fazendo tudo junto, então ele é parceiro de todas as canções. Hipnose tem uma parceria de Flávia Coelho, que é uma cantora brasileira que mora em Paris, que eu amo, super compositora, ela é parceira também nessa faixa. E tem um clipe Hipnose, né? Que a gente vai passar aqui, o clipe, Tem para Gira quem e estiver tem no Hipnose YouTube. também. Então vamos ouvir então agora Gira e Hipnose, os dois clipes, vamos ver e ouvir. O pessoal que está acompanhando no YouTube vai ver naturalmente, e o pessoal da Rádio Brasil Atual também vai curtir o som de Gira e Hipnose. Roda! Uou! Meus olhos vão dizer, hey, tem melhor que sinta. Ela é da forma, hey, toma posse de você, hey, dance pra descer, traga um pouco mais, vai rodar, girei, recebi o sinal. Gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo 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 gira, bora, roda, vá. Bateu. Solta o corpo pra energia circular. Solta o corpo pra energia circular. E solta o corpo pra energia circular. Bateu. A cada passo pra frente, a casa grande treme. Entro na sua mente, vê se não quebra a corrente. Pegue a coragem, junte com a sua fúria. Vejamos a mistura, vamos botar o bloco na rua e ninguém me segura. Minha raiz é forte, é que eu sou tipo Jesus Cristo, já venci a morte. Me chamam bruxa, feiticeira, macumbeira ou coisa assim. Aprenda o meu nome, vai ouvir falar de mim. Pega essa fúria da fome, pega essa fúria do medo.
bota pra fora do peito, liberte o que prende primeiro. Dança vai abrir o portal e o canto expulsar o mal. Eu conto com a sorte, meu é bom, é forte que comece o ritual. Gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, 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 bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu. Tudo gira, gira, bora, roda, vá. Bateu, 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 bateu. Solta o corpo pra energia circular. Solta o corpo pra energia circular. E solta o corpo pra energia circular. Bateu, 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 bateu. Bateu. É hipnotizante, não dá pra parar. Abra seu coração, eu vou te atravessar. É rito africano, sul da América. Soteropolitano, tá na pele, tá. É hipnotizante ver você dançar. Beleza natural que dá vertigem, dá. No transe, em transe, dose vai descarregar. Uma onda de choque vai te eletrizar. Vou te hipnotizar. 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 Hipnotizar, tamo aqui pra te ajudar. Kuduro, facilitar. Tá duro, remexe, dá licença pro bloco das mina. Invoco barulho pra quem não tem vergonha de bate cabelo, cabeça. Entra na roda, balança a cintura e enlouqueça. Entra na roda, tá que tá bom na pose, tá que tá bom. 3, 2, 1. Tu vai dar-lhe câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta. Tu vai dar-lhe câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta. Tu vai dar-lhe câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta. Tu vai dar-lhe câmera lenta, câmera lenta. Vou te hipnotizar. 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 3, 2, 1. Fecha os olhos. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Larissa Luz, cantora, compositora, produtora, ativista, atriz, curadora, empresária e tudo mais, né? Ela faz tudo.
E já está contando a história dela, a gente já ouviu um pouquinho Território Conquistado, do Trovão, tem mais uma música do Trovão para ouvir, e os 2 singles, né, o lançado o ano passado e esse ano que a gente vai ouvir na sequência. Já contou a sua história, né, um pouquinho da experiência do Araqueto e tudo mais. Aí tem uma outra experiência, né, de 2018, foi muito importante para você, como atriz. Aí a gente pega um pouquinho, guarda um pouquinho o lado cantora só e também junta com a atriz, e aí dá a sua participação no Elza Soares, na peça, no Teatro Musical Elza, de 2018. Você tinha falado que você tinha conhecido a Elza lá para trás, mas não sabia que ia interpretar a própria Elza no teatro, né? Então fala como é que foi essa história toda. Eu fico brincando, dizendo que eu e Elza, a gente foi se aproximando e virou uma só. Porque quando eu vi, tava eu no palco sendo a Elza, né? E foi muito doido isso pra mim, porque à medida que eu fui conhecendo o trabalho dela, eu fui me identificando muito fortemente, né? Quando eu conheci ela, foi numa circunstância em que eu tava no palco. E ela, quando eu acabei de cantar, ela me chamou pra falar comigo, falou que tinha se visto no palco, que tinha adorado e tal. E daí, então, ela falou, vamos se aproximar, vamos se conhecer lá no Rio e tal. E aí que eu convidei ela pra fazer participação no disco. E ela foi super generosa e tal. E aí, João Falcão, que era o diretor da peça Gonzagão, a lenda que eu fazia, né? Que eu entrei pra fazer no lugar de Laila Garran, que tava fazendo Elis. João Falcão, que me disse que eu era atriz, né? Inclusive no Rio. Ele falou, não, você é cantora e tal, mas você é atriz. Eu falei, quando ele me convidou, eu falei, bom, mas eu não tenho essa experiência toda de atriz e tal. Ele falou, não, você é atriz. Eu falei, se João Falcão tá falando, né? Vou acreditar. Tá falado. Então tá bom. Aí ele já falava, nossa, você tem uma coisa que parece ter uma Elza aí dentro, aí, em algum lugar. Ai, que legal. Acho que você faria uma boa Elza e tal. E isso ficou ali no imaginário, né? A sementinha foi plantada. E eu comecei a pesquisar mais o trabalho dela, mergulhar mais na obra dela, né? Ouvir mais coisas dela. E quando pintou a oportunidade, né? Que a mesma produtora pegou o projeto para fazer, né? Do Elza, musical. Ela prontamente se lembrou, né? De tudo. Falou, Lari, acho que você tinha que fazer e tal. Falei, nossa, desafio. Mas vamos lá. E aí passei 4 meses ensaiando, mergulhada na vida de Elza Soares, né? Todos os amigos, assim, já, assim, achando que eu tinha abandonado todos, né? Que eu não fazia mais nada da vida. Só isso, ensaiava 11 horas por dia. E foi uma experiência incrível, porque eu fui completamente atravessada, né? Pela obra dela, pela história dela, pela voz, por tudo. Uma história incrível, Elza. E até hoje ela é uma referência, né, Larissa, para quando os artistas, ainda mais a turma que está começando agora, que se apresenta aqui no programa com a gente e tal, reclama, tá difícil e tal. Eu falo, pô, vê a história da Elza Soares, pô. Mulher com mais de 80 anos ali, firme, forte, trabalhando e lançando trabalhos novos, né? Porque ela não ficou parada no tempo, ela está se renovando. Continuou produzindo. Produzindo, trabalhando, lançando discos mais lindos, um atrás do outro. Essa é a referência de todos os artistas que devem começar, né? Em vez de ficar muito reclamando aí, ficar na reclamação, mire-se no exemplo, né? De Elza Soares, fundamental. Exato. E quando você isso estreou... Foi uma coisa que eu... Não, eu ia falar isso que você falou foi uma coisa que eu peguei pra vida, assim, que eu falei, gente... Se Elza passou pelo que ela passou e tá aqui hoje, produzindo, fazendo, acontecendo, meus problemas ficaram aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Claro, sem dúvida. E quando que foi a estreia? Ela estava lá na estreia? Quando você estava... Tô tentando me lembrar aqui a data, porque eu sou muito ruim de gravar esses momentos, esses números. Mas ela tava lá. Eu fiquei apavorada, né? Porque tinha que... Imagina, uma estreia, você vai interpretar a pessoa que tá lá ao vivo. Que tá lá na sua frente, olhando pra sua cara, toda coisada dela, toda vestida dela. Fiquei muito desesperada, porém deu tudo certo. O empresário dela disse que ela ficava apertando a mão dele, fazendo assim, meu Deus, sou eu. Meu Deus, sou eu.
Eu achei Mas isso foi, maravilhoso. só para citar o ano, vai, não precisamos usar o mês, foi 2018 ou foi Foi antes? 2018. Foi 2018. 2018. Foi Tudo bem. 2018. Já E localizamos o ano, tá certo. foi engraçado que teve uma hora que a gente falava da queda que ela tomou, né? Que ela tem isso na história dela, que ela caiu do palco e tal, e teve Pois é. uma coisa meio grave na coluna. E nesse momento eu caí de verdade, eu caí no palco. Escorreguei com o sapato, não sabia, né? O sapato novo, a gente estreando e tal. Escorreguei, tomei uma bela de uma queda na estreia. E o povo achou que era da cena. O povo falou, nossa, aquele momento da queda você fez, ficou parecendo que você caiu mesmo, assim, fiquei chocada. Eu falei, pois é, né, atriz, pô. E Você ficou quietinha, falou, não, isso tava previsto no ensaio, inclusive. No óbvio, ensaio eu caí várias vezes. saí 3 meses essa queda aí pra cair direitinho. Só que eu tinha caído real. Vi eu falando, Bom. gente, vai ter mais não, tá, a queda. Só teve hoje. Saí Mas toda o dolorida. importante é que depois ela foi falar com você, a Elza, foi lá conversar. nos Foi, bastidores. depois foi conversar, agradeceu, ficou toda emocionada, chorou Ah, que muito. bom. Foi É, uma fofa. legal você ter podido ter interpretado, né, a Elza Soares, né, que é, como você falou, é uma referência para você como cantora e compositora, e também você ter a chance de interpretá-la, né, no palco, deve ter sido uma emoção muito grande, né, para você. Quanto tempo ficou em cartaz o espetáculo, você atuando? O espetáculo ficou acho que uns 2 anos, Olha, por bastante, né? aí. A gente tinha mais umas coisas pra fazer, né? Quando começou a pandemia. Aí a gente deu esse intervalo, mas ainda tinha mais coisa pra fazer ainda. Legal. Bela experiência, hein? Você tem umas É. experiências incríveis na sua história, bacana. Nossa, E o só trabalho, por isso que o seu trabalho é tão bacana também, né? Tem tudo a ver com o que você vivenciou e vive, né? Essas são experiências coisas todas fortes. fortes, né? Muito legal. Vamos É. ouvir agora um pouquinho mais um pouco de música. Ainda do álbum Trovão, o Acreditar, mas é uma participação no Planeta Afropunk de 2020, tá? Essa gravação que a gente vai Bora. ouvir agora. E na sequência, nós vamos botar o single do ano passado, que é bem legal, né? Muito bacana. É o Não Tenha Medo de Mim. Vamos ouvir essas Tá. duas? Fala um pouquinho dessas duas canções, do Acreditar e do Não Tenha Medo de Mim. Acreditar é a última música do disco, né? Do Trovão. E é uma música que eu falo muito sobre isso. Tem muito a ver com essa história da Elza, porque é uma música que eu falo sobre isso, sobre a gente se conectar com a gente mesmo, né? Não se perder nesse caminho de busca por uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que que é, né? A gente fica numa coisa incessante, assim, de fama, de tal, de querer destaque, querer as coisas, querer dinheiro, querer muita coisa, e aí vai se perdendo de si, né? E acreditar, eu falo um pouco sobre isso. E eu tive esse insight de trazer isso à tona num desses momentos que a gente fica assim, né? Querendo desistir às vezes, querendo desacreditando um pouco da nossa potência, que isso é super possível de acontecer. Aí fiz essa música aí que virou uma espécie de oração, assim, que até eu mesma escuto às vezes para poder me dar um gás para continuar acreditando. E Não Tenha Medo de Mim é um single que eu fiz na quarentena também. Produzi tudo em casa, que eu produzo também no Ableton Live e tal. Falei, vou fazer uma música, tô aqui, né? Produzi tudo em casa e tal. Uma música que eu falo sobre amor afrocentrado, sobre o lugar da mulher nesse amor afrocentrado, né? As dificuldades que perpassam pela nossa existência, pelos nossos corpos. E chamei Fabrício Boliveira, um ator maravilhoso, que eu amo, meu amigo, para poder contracenar comigo. Ele foi um querido, um fofo, e a gente desenrolou esse clipe aí que vocês vão ver, Não Tenha Medo de Mim. Legal, a gente vai ouvir e ver. Só uma perguntinha indiscreta. Aqueles foram beijos técnicos ou você como atriz pode responder? Amo. Eu não sei o que é beijo técnico, falo logo. Agora eu te peguei. Eu não sou atriz, não.
Eu sou aprendiz, eu não sou Nada, aquele negócio você de fez Elza técnico, Soares, a não. super atriz, nada disso. Aí eu tô perguntando, porque como você fez o clipe, você produziu e tudo mais, tô perguntando se foi de real ou foi técnico. Porque um negócio Você de quer beijo beijo técnico, não. Eu beijo mesmo. Eu não falei a rolou, não ele, rolou bora, beijo Fabrício, técnico. vou beijar mesmo. Ele ficava dando risada. Ele é muito meu amigo, né, Fabrício? Então, a gente tem intimidade pra se zoar, brincar, né? Então, acho que o técnico tá mais nesse sentido, assim, né? Porque a entrega é inteira, né? A gente quer que as pessoas sintam verdade no que está acontecendo ali. Claro, Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que fique esteticamente bonito, a gente está preocupado com o movimento, a gente está preocupado com a luz, com a estética, sabe, com muitas coisas. Então, acho que o técnico é nesse sentido, né? Que a gente não tá ali claro. só beijando e fé, e cada um que se vire, né? O diretor de fotografia que lute, não. A gente tá ali é, fazendo tudo à vera, eu pelo menos vejo assim, porém, é, pensando também no 360, né? Nas coisas que estão acontecendo em volta. Beleza. Tudo a Vera, eu gostei também da expressão. É, a Porque tem, Vera. porque tem aquela música dos Novos Baianos, de Vera, estou falando de Vera, lembra? É. De Novos Baianos. Então vamos ouvir Acreditar, que é lindíssima música. Essa gravação que a gente vai ver e ouvir é do Planet Afropunk de 2020. Depois né? também, inclusive, todo mundo pode ver o show inteiro, né? Do Afropunk, que Claro, é no bem legal. Afropunk tá lá. E o single do ano passado, Não Tenha Medo de Mim, com a participação do Fabrício Boliveira. Roda! Yes. Yes! Não quero ser o que eu não sou. Chegar pra dizer que chegou. É percorrer o infinito. É mergulho no abismo. Se o presente nunca é suficiente ao rodeio, sempre indo atrás, querendo mais. Mas euforia em demasia me afasta de mim. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. La 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 la. O caminho foi bem longo, mas cheguei. Vim sem pressa, aproveitei. Vivi tudo, respirei. Só eu sei o que eu passei. O tempo agiu como um rei. Fui em frente, passei. Tô plantada, consciente, virei. Então me deixe viver. Então me deixe viver. Então me deixe viver. Você tem o proceder, seu poder me cura. Ninguém detém a luz quando estamos juntas. Me representa, a gente se cuida. Ninguém detém a luz quando estamos juntas. Tem o proceder, seu poder me cura. Ninguém detém a luz quando estamos juntas. Me representa, a gente se cuida. Ninguém detém a luz quando estamos juntas. Em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Acreditar em tudo que
Olha aí por onde vai. Agradecer nunca é demais. Agradecer nunca é demais. Ouça a sua intuição. Ouça os seus ancestrais. Ouça a sua intuição. Ouça os seus orixás. Você tem coragem de me amar? Será? Será que você tem coragem de chegar? Será? Será? Dizem que eu sou muito pesada, sou da treta, sou retada, que eu sou muito pra você. A real é que eu tô ligada, mulher preta, outra pegada, tem feridas no ser, mas também quer saber como é estar com o seu preto na paz de Oxalá, mas também quer saber seu preto na paz de Oxalá. Não tenha medo de mim, a gente vai sacudir o mundo. Eu beijo suas cicatrizes, você me cuida fundo. Não tenha medo de mim. Vem ficar comigo, vem ficar comigo. Estamos de volta com a Larissa Luz aqui na reta final. A gente vai ouvir um clipaço que ela fez e está lançando, chama-se Cante para Chamar, que ela vai falar daqui a pouco desse trabalho incrível, tem participações especiais e tudo mais. Mas agora, nessa reta final, Larissa, a gente falar um pouquinho do que você está fazendo de perspectiva agora, projetos, né, para frente. Claro que está tudo parado, eu já sei, não tem coisas assim, mas você já está projetando alguma coisa assim para o segundo semestre, fim do ano, o ano que vem? Como é que você está se organizando para tudo isso? Sim, sim. Eu compus um disco inteiro, né? Assim, que começou com uma ideia de fazer um EP. Achei um parceiro de composição que é muito... que eu já admirava, assim, muito, né? Que é o Coruja BC1. E ele me chamou pra fazer uma participação no disco dele. A gente acabou começando a compor e tal. E aí foi indo, foi rendendo, fluindo. A gente tem também Bruno Zambelli como parceiro, né? Nas produções, nos beats. E aí fui desenrolando. Quando a gente viu, tinha 10 faixas. E... olha, provavelmente vou lançar aí em breve. A gente está estudando estratégias para lançar, se um disco, se EPs, enfim, mas a princípio é um disco, né? E quero fazer uns clipes também dessas faixas que estão bem visuais, assim. E aí eu volto para contar, né? Quando estiver na rua, claro, já tem então um dele. disco novo. Mas você tá, como é que você tá imaginando assim? Você acha que vai dar para rolar algum show ano que vem?
Você já marcou? Porque eu pergunto isso, porque tem gente que já está marcando. Eu acho um pouco precipitado, mas essa é a Eu acho opinião minha. precipitado, né? Eu não tô Mas eu, marcando nada por enquanto. então você tá. Nem pro ano que vem, assim, tipo, Não, eu não não. tô marcando nada. Mas eu. A gente nem Mas sabe eu se tô vai ter carnaval ano acreditada. que vem, hein? Não sabemos nem se Eu vai não ter tô carnaval. marcando, mas eu tô acreditada. Tô Você está confiante. acreditado, você acreditado. Se É, vai ter carnaval ano que vem, por exemplo, né? Não se sabe, não teve esse ano, não não se teve São sabe. João, não teve nada, não é? É, Então, eu adoraria que tivesse, né? Que todo mundo vacinado, seguro, pleno, né? Com a convicção de que tá tudo bem, de que a gente pode ir lá e fazer. Porque o carnaval é o ápice da comemoração do fim disso tudo, né? Porque é a aglomeração da aglomeração, exato, vezes aglomeração. É todo mundo misturado, embolado, assim, se misturando. Então, assim, tem que estar tudo muito organizado já para poder ter. Não sei como é que vai ser. pois é. Espero que tenha. Eu acho que a gente deu uma acelerada agora no ritmo da vacinação, né? Bom, Essa é eu a vejo. perspectiva. Né? Eu tô querendo Otimista, você está acreditar, tô otimista para. otimista. Até Tô porque otimista. o carnaval, não só em Salvador, aqui em São Paulo, você está morando agora aqui, né? Você sabe que o último carnaval aqui do ano passado teve um carnaval de rua como nunca teve em São Nossa, Paulo. tô sabendo, já tava É planejando, inclusive, vir pra muito, cá pois é, fazer alguma muito. coisa aqui. O número de blocos de rua e tal está ficando uma coisa assim. Inclusive os blocos baianos, né? O Baiana System fez um show incrível no carnaval aqui em São Paulo, né? E outros grupos e tal. Está virando um carnaval de rua muito forte, com muita gente, muitos blocos, uma coisa superlativa mesmo, né? Que está acontecendo. Não de competição que tem mais no Rio, em São Paulo, em Salvador, não interessa. É que em São Paulo adotou uma coisa que tem sido multiplicado de forma muito expressiva nos últimos anos. Sim, O número de blocos, você está sabendo, né? Você está acompanhando. Tem sim, vou sido uma acompanhar. loucura mesmo. Então, quando se fala num carnaval aqui em São Paulo, é a aglomeração da aglomeração, como você falou. É É muita isso, gente e precisa estar todo mundo, né, devidamente seguro, né? seguro. E aí é que, né, que a gente se preocupa, né, para ver se É, vamos porque estar até lá, a gente né? fazer as coisas direitinho, né? Já chegou até aqui, já esperou, já viveu, atravessou esse momento todo. Vamos, né, fazer direitinho, do jeito que tem que ser. Eu sou desse pensamento, assim, acho que a gente tem que ir pelo certo mesmo. Exato. E como é que você se sente assim como uma artista que trabalha no teatro, interpretou Elsa, faz um trabalho como ativista também, está nesse momento nesse país com esse inominável aí no comando e que não gosta da cultura, que despreza a educação, você tem uma mãe professora, você está ligado à educação de alguma forma, né? Você é ativista e ao mesmo tempo a arte tem sido menosprezada nesse momento? Como é que você se sente como artista? Cara, é um desespero, né, ter esse cara no governo, assim, no comando do nosso país. Já passei várias vezes por essa sensação de real desespero, assim, porque parece que muitas pessoas ainda estão cegas, né, por esse feitiço midiático que ele construiu para fisgar mentes frágeis, né? Então, eu fico bem preocupada, né? Bem tensa com os próximos momentos, com o que pode acontecer e pensando em como colaborar para a gente dar um jeito nisso, né? Para a gente se organizar para que a gente consiga fazer alguma coisa efetiva sobre isso. Não só, não é porque se posicionar é o mínimo, né, óbvio, mas eu fico pensando como que a gente vai fazer para criar ação de fato, assim, se é para tirar esse homem desse lugar que ele está, sabe? Porque tá impraticável, assim, não dá mais, assim. Não dá mais há muito tempo, assim, já faz tempo que não dá, assim, não era para ter nem começado, assim, e foi tomando uma proporção enorme, então eu fico bem preocupada, bem tensa e ao mesmo tempo respirando e dedicando tempos a pensamentos na direção de construir estratégias mesmo
pensar como é que eu vou fazer para colaborar, né, com esse movimento de, de alternância de poder para tirar esse homem daí, assim, porque já deu, assim. E você já está fazendo, né, nessa música aí que a gente vai ouvir agora no final do programa, o Cante para Chamar, né, que você mostra essa questão toda, né, e invoca também essas questões espirituais, né, e fala de uma pessoa da Macota Valdina, que eu queria que você comentasse agora, que ela participa, inclusive, na gravação, ela que foi morta há 2 anos, né, falar um pouquinho do ativismo, né, contra essa intolerância religiosa e racista Sim. também, que existe nesse governo, que Mas você acabou de dizer, né? Existe. exatamente, mais racista até do que intolerância, é mais racismo do que intolerância, né? Porque a gente sabe que tem uma coisa que é destinada a religiões de matriz africana e isso para mim é racismo, não tem outro nome. É uma abordagem completamente violenta, inaceitável, inadmissível, né? Os terreiros sendo queimados, pessoas que entram e agride, quebra imagens, enfim, uma série de ações que vem se dando, né, ao longo desses tempos em relação às religiões de matriz africana, que é impensável, assim, que ainda esteja existindo. E a Macota foi uma grande ativista nesse sentido, né? Ela não era só uma Ialorixá, ela era uma pensadora que fazia mesmo muito pelo fim do racismo religioso, né? Então, eu cheguei a conversar com ela na época que eu estava construindo o disco. Fiquei muito fascinada, assim, pelo pensamento dela, né? Pela forma com que ela abordava a religiosidade, mas dentro de um contexto social, porque no final, não é sobre a religião só em si. É sobre uma aceitação que é prioridade, sabe? Que é urgente. A gente não tá querendo doutrinar nem converter ninguém, a gente só tá exigindo respeito, que é o mínimo, né? Que se pode exigir dentro desse campo, né? Manifestar a sua fé da forma que você acredita, se conectar com seus ancestrais, com a sua história. A gente já foi desligado de toda a nossa raiz ancestral, de toda a nossa história, de todo o nosso povo, da nossa descendência. E ainda ter que lidar com essas agressões, né? Nesse sentido, é muito injusto, é muito pesado. Então, até quando eu trago essas coisas da fé dentro da minha música, é muito mais sobre isso até do que sobre o fundamento em si, até porque eu não sou a profunda conhecedora que tem propriedade para falar do fundamento nas suas nuances, né? Mas eu tenho aprendido, estou aprendendo, querendo aprender cada vez mais, né? Eu ali no meu lugar de aprendiz, com muito respeito, eu percebo que existe um preconceito que restringe a gente de ter acesso a uma coisa que faz parte da nossa essência, da nossa história, né? Então, eu faço um movimento nessa direção para que a gente se dispa mesmo desses preconceitos e possa adentrar esse universo dessa fé, desse imaterial, né? Desse plano que é subjetivo, que está em outro lugar que não esse palpável e que nos dá tanta força, né? É uma conexão que nos dá uma base muito, muito essencial, assim, principalmente para vencer essas demandas e coisas que aparecem como uma pandemia da vida, como uma dificuldade, né? Desse porte. Então, poder fazer os nossos rituais com tranquilidade, né? E acreditar que essas forças existem e elas nos impulsionam, para mim é essencial. E foi daí que saiu Cante para Chamar. Que é linda a música, é muito inspiradora e tem uma fala, né, da Macota Valdina, né? Essa líder religiosa, educadora, ativista, um poema que ela fala no final, e também tem toda a questão sonora, né? O Rupilenzinho, né? Como chama? Rupilezinho, né? Que a gente fala do Letieres Leite, né? Que é da Orquestra Rupilés,
que é muito legal, a participação, quer dizer, sonoramente muito bem construída e também uma canção muito forte para esse momento que a gente está vivendo. Parabéns, viu, Larissa? Obrigada. E a gente vai terminar com essa música, desejando muita saúde para você. Tá todos os seus discos estão nas plataformas digitais, né? Se quiser acompanhar. Então, desde o Mundança até o Trovão, e Até agora o os Trovão. EPs estão todos disponíveis. os singles também. Beleza. Para entrar Tudo em aí. contato com Larissa Luz, como é que a gente faz? Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é pela ID Works, né? Que é a produtora que me agencia e cuida da minha carreira. Só entra lá no Instagram, @IDWorks, tem todos os contatos. E na minha página mesmo, Larissa Luz, e Luz também tem esses contatinhos que são os que dá para ter contato e acesso a quem administra a minha vida, né? Que é babado. Larissa Luz e Luz. Beleza. E a gente acompanha tudo isso aí pela internet. É só entrar em contato, porque já tem disco novo rolando, que ela já anunciou aqui para nós. E a gente vai acompanhar Vem também. bomba. Vem bomba, vem. É isso aí. Eu tô aqui, como é que é aquela... Eu tô aqui como é que é? Eu tô de Tá de observância. quequé. Tô de quequé. Tá de quequé. É isso aí. Aí, usou certinho, aplicou certinho na frase. Beleza. Tô Vou ficar aqui aprendendo. só de quequé esperando o disco. É isso aí, de quequé. Um abração virtual Um para você, abraço, meu bem. queridas. Obrigada pelo espaço, pela Muito conversa. obrigado foi por massa. tudo. Saúde para você, para a família toda. E a gente se Pra encontra você aqui também. breve aqui no estúdio, se der tudo certo. Pessoalmente, ano que vem. tocando Raul. Exato. Tá devendo. Tocando Raul. Valeu. Pronto, é beijo. dívida, promessa é dívida. Valeu, querido. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Acende uma vela e agradece, pede luz e proteção. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com o seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça no rito de energização. Acende uma vela e agradece, pede luz e proteção. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com o seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça num rito de energização. Pra vencer tem que ter fé, a demanda que vier. Sente a onda chegar, cante pra subir, cante pra chamar. Cante pra subir, cante pra chamar. Cante pra abrir caminho, pra comemorar, pra agradecer, pra se equilibrar. Cante pra limpar o olho, pra recomeçar. Acende uma vela e agradece, pede luz e proteção. Fecha o corpo e abre a mente, procura a direção. Faz contato com o seu eu, respira fundo, sente o chão. Organiza a cabeça no rito de energização. Pra vencer tem que ter fé, a demanda que vier. Sente a onda chegar, cante pra subir, cante pra chamar. Força, gozo, engolo. Há grandes mistérios do mundo tão velho e novo. E eu tão grande e tão pequeno.
aceitando sem entender, recebendo sem perceber. A força que vem do alto e ressurge da terra e se faz razão do meu viver.